bem, gente? Começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com ele, com o Thiago, que veio de Manaus, mas direto de uma festa de São João. E aí, Thiago? Beleza, amigão? Seja bem-vindo, Tudo cara. cima. Essa Obrigado. foi muito engraçada. Né? Ele se supera sempre, né? Muito engraçado. Valeu, pastor, valeu. O Thiagão, gente, o Thiagão ele é assistente de comportagem. Aqui, Só um né, cara? detalhe, pastor, lá é boi bumbá. Ah, é o bom bambá, Olha aí. verdade. Cultura, viu? Caprichoso ou garantido? Garantido. Os pastores modernos, hein, cara? Ai, Sobe em cima do boi, né? Agroboy, eu tô sabendo isso aí. Mas estamos felizes de estar aqui hoje, né? Eu tô muito feliz, na verdade. Obrigado pelo convite, né? E é isso. Bora pra frente. Show de bola. Estamos também com quem aí, Thiago? Estamos com o pastor Fabrício. Ele conseguiu! Pequeno Obrigado, delay. obrigado pela dica, obrigado. Deu um suspense aqui agora, sabia? O Fabrício tava assim, tá, aquela música triste. É tipo eu. Mistério. É muita pressão, né? Mas estamos aqui bem acompanhados. Valeu, Thiagão, pela apresentação. Tamo Me junto, emocionei, tamo viu, cara? Ficou top, hein? Mas assim, estamos aqui também bem acompanhados hoje aqui. Na realidade, todas as bancadas estão bem equilibradas, sim. né? Mas hoje temos uma presença muito especial aqui, viu, gente? Ela é solteira. Ainda! Jovens implantados. Olha a propaganda aqui, gente. Olha aqui, ó. Ela é formada em gestão comercial, está no último semestre agora do RH. Olha aí. É isso aí, mano. O negócio aqui é... Ela põe em ordem no RH aqui, É né? isso aí. Ela trabalha com recursos humanos. Também é diretora do Clube de Desbravadores da Igreja de Perus. É líder da missão... O currículo é grande, hein? Da missão Caleb. Rebeca Toledo, direto de Perus para o mundo. Felicidade. Bem-vinda, Rebeca, nosso podcast. Muito obrigada, pastor Fabrício. É uma honra estar aqui. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Olha aí. Aquele que foi criador da Live Louça. Aê! Tá mudando um monte de vidas, cara. É incrível o impacto dessas lives. Fazendo a diferença. Ele, o pastorzão, influencer. É. Superativo no Instagram, Adriano. Nas horas vagas ele é pastor, ele disse. As horas vagas. Um abraço pro Giovanni Itaquera. Ô, Rebeca, é uma alegria ter você aqui, né? Já tentei te convencer a ir pra Caieiras, não sei o que acontece, você fica lá em Perus, mas tudo bem. Alô, pastor Carlos, tá escutando isso? Mas só amo o pastor Carlos, né? Mas é isso, gente. Pra você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, siga a gente lá no @ja.paulistaleste no Instagram e também no canal no YouTube da Associação Paulista Leste, né? Bom, gente, vamos começar o nosso estudo, mas antes vamos pedir a bênção de Deus e eu quero pedir então para Rebeca, por favor, Rebeca, pede a bênção de Deus para o nosso estudo. Claro, oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos guie, Senhor. Abençoe aqueles que também estão escutando ou assistindo, que da mesma forma sejam abençoados. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. O podcast No Contexto tem a intenção de ajudar você, jovem da Escola Sabatina, através aqui das nossas brincadeiras. Nosso assunto aqui é dar para você subsídio, para você incentivar, motivar o estudo da Bíblia na tua igreja, né? E eu quero começar aqui lendo o nosso texto base, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, né? É o conhecido Shema Israel. Shema. E eu vou ler apenas uns versos aqui para dar introdução, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, eu vou ler o verso 4, que diz assim, ó: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, né? Aqui nós temos aqui o texto todo, né? É uma aula, né? Moisés está ali tentando imprimir no coração, inculcar no coração dos pais a forma de ensinar os filhos, né? E a gente já começando aqui a nossa lição, tem a tirinha aqui, né? Tem duas opções, né? 2 quadrinhos aí, né? Como que você ama a Deus, né? Os seus olhos estão voltados para a lei de Deus ou o teu coração está com o Senhor e, consequentemente, com a lei de Deus, né? Bom, gente, eu queria jogar já para nossa mesa aqui como funciona esse negócio, gente. O que é amar a Deus? Vou perguntar pro Thiago. Tiagão, você é um cara de outro país, né? Longe pra caramba, né? Tão distante. Quantos quilômetros daqui lá? Rapaz, daqui pra lá dá uns
Eu acredito que uns 400, por aí. Ah, é? 400 quilômetros só Não, isso? desculpa, 4.000 quilômetros. Ah, 4.000 quilômetros. Caramba. Acho que uns 4.000 quilômetros, por aí, né? Nossa, é longe. Cara, É longe. Quantas horas de avião, hein? Rapaz, é longe. Cara, é umas 5 faço horas de ideia. avião, parece, viu? 5 horas. Rapaz. Então, rapaz, você é um importado aqui, né? Então, Sempre viajo de avião com escala, né? É mais Aham. barato, pagar mais barato. Aí eu nunca sei mensurar as horas, assim. Mas direto vai dar umas 4, por aí. Umas Puxa 4 horas. Cara, é direto da Zona Franca de Manaus. não, outro nível. O cara é importado, Longe, né? bem longe. Longe. Mas, amigão, diga pra nós, o que é esse negócio? Como que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força? O que é isso? O que Moisés queria? Qual a intenção de Deus pedir isso pra nós, mano? Muito bom. Primeiramente, né? A gente tá falando sobre o Shema. Isso daí, na verdade, era uma das coisas mais importantes ali pro povo de Israel. Tanto que eles pregavam, né? Em cada porta, em cada casa tinha escrito esse Shema, que foi na qual você acabou de ler. Isso é tão importante, né? Amar a Deus é tão importante que, na verdade, Jesus, ele reafirma isso. Ele pede isso, né? Ele fala bem assim, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. E a gente precisa amar a Deus, né? E como que a gente demonstra isso? Como que a gente demonstra amar a Deus? Guardando seus mandamentos, seus estatutos. Né? Uma resposta de amor. Então, você está dizendo que amar a Deus exige ação. Exige ação, exatamente. Prática, né? E você, Rebeca, o que você acha, querida? Bom, pastor, há um tempo atrás eu assisti uma pregação de pastor Morland ele é professor universitário lá no Canadá, se não me engano. E ele falou sobre essa passagem, né? Mas, na verdade, na referência que faz lá em Mateus, né? E eu acho bem interessante que no final do verso, a mesma fala, ele troca por entendimento. Eu tava passando por uma fase bem, questionando, né? Sobre como era amar a Deus. E eu percebi que amar a Deus também é você ser de forma racional, usando o seu intelecto. Você estudar, se aprofundar nas suas escrituras é uma forma, é um gesto de você estar amando a Deus. Então eu entendo que, além da emoção, existe a razão, entendeu? Porque amar é racional, né? É puramente emocional. Exatamente. E aí, Fabrício? Olha, quando eu vejo esse texto, acho que é um dos textos mais completos da Bíblia, né? Porque deve ser muito importante, porque Jesus usou ele para reafirmar de como ele gostaria de se relacionar com a gente, né? E é interessante porque Jesus apresenta aqui algumas dimensões do ser humano, dando a ideia de que essa resposta de amor ela não pode ser limitada ou com alguns compartimentos da nossa vida, né? Porque nós vivemos nesse pêndulo, né? Alguns acham que amar a Deus é aquela coisa meramente emocional, curtir, vamos pra vida. É aquele momento ali de você estar ali naquele êxtase espiritual, né? É isso mesmo. Mas não tem nada a ver com algo racional. Não é interessante porque a Bíblia, quando o texto evoca essa ideia de que temos que amar a Deus. E como é que a gente ama a Deus? Nós amamos a Deus de forma emocional. Então, quando a gente vai para acompanhar um cara que gosta de futebol, ou um cara vai para o estádio de futebol, na quarta-feira tem um culto, quarta-feira ali, num templo gigante ali no Itaquera. E o pessoal canta frio, chuva, não importa, os caras... Músicas da década de 70, os caras cantando como se fosse uma música contemporânea. Porque aquilo que me emociona, perdão, aquilo que eu amo me emociona. Exatamente. Não tem como você desvincular esse negócio de eu amo meu filho, mas eu não sou eu não curto com ele, eu não me envolvo emocionalmente, eu não demonstro um tipo de afeição. Então, quando a gente ama alguma coisa, a gente se emociona com aquilo. Sim. Mas Aquilo os dois faz andam, o nosso coração bater mais forte. E é isso que o texto está falando. Isso mesmo. Quando a gente quer me amar, me ame, mas tem que ser com todas as suas emoções. Na realidade, com o melhor das tuas emoções. Então, não pode ter nada que deve emocionar mais a gente do que Deus. Então, eu me pergunto, né? Ir pra igreja ainda me emociona? Ler a Bíblia sozinho me emociona? Faz meu coração bater mais forte? Ou quando eu vou pra uma série, assisto ali, fico ali, nossa, mas quando é pra me alimentar e buscar a Deus, ouvir uma música que fala de Deus, isso não toca mais no meu coração? Então, Deus tá falando assim, que se você me ama, então nada pode te emocionar mais. E outra parte também fala de alma, né? E alma na Bíblia não é um ser desencarnado, desintegrado, um pedaço aqui, outro ali, né? Carne e espírito. Não, é integral. Como um pão integral, tem que ser completo, não pode ser só amido, não pode ser só grão, tem que ser integral. Então, se vai amar, não pode ser por reserva, não pode ser, você me ama quando estiver na igreja. Você me ama quando estiver na missão Caleb. Você me ama quando estiver com seus pais.
Não, tem que ser integral. Em qualquer lugar tem que ser por inteiro. E a última parte, eu gosto da versão quando Jesus cita, e até o pregador que você ouviu falar aí, fala sobre força. Nas outras versões fala entendimento, com a razão. Porque amar a Deus é algo inteligente. Sim. Não faz Verdade. sentido você não amar alguém que você sabe que não te trata bem. Mas não é inteligente você não amar alguém que te trata tão bem. Então, eu acho interessante amar a Deus nessa dimensão como Isso mesmo. quando fala aqui. Só pegando o gancho naquilo que vocês falaram, né, sobre a parte emocional e racional, isso daí precisa sempre estar juntos, né? Por exemplo, o que vai queimar o nosso coração quando a gente vai pra igreja, quando a gente canta uma música? A nossa intensidade e contato com Deus. Né? Quando a gente tá próximo de Deus, quando a gente tem aquele negócio mais racional, né, que é de levantar, ler a Bíblia todos os dias, né, buscá-lo em espírito e em verdade. Aí vai chegar um momento decisivo que a gente vai ouvir algo, a gente vai se emocionar. Agora, a grande dificuldade, até a lição ela traz aqui, ela trouxe na verdade, uma página, né, na internet que fala sobre aquilo que eles vão fazer, o meio cristão vai fazer, né, fazer aquelas conferências que eram feitas antigamente. E qual é o enfoque dessa conferência, né? Aqui diz o seguinte, que um enfoque são as emoções. Né? Então a gente percebe que aí já começa a quebrar um pouco, né? Começa a colocar as emoções como o grande alvo de tudo. Só que a gente percebe que precisa haver também uma reforma, precisa haver um reavivamento, precisa haver uma mudança. Porque senão vai acontecer um movimento e esse movimento de repente vai acabar e as pessoas... O sentimento ele passa um dia, né? Aquele sentimento. Quando ele vai embora, aí as pessoas elas voltam à vida como era antes. Eu estudando esse tema sobre coração, alma e força aqui em Deuteronômio, né? E quando você vai para Mateus 22, realmente Jesus ele substitui uma palavrinha, né? A força ele troca por entendimento, né? Mente, né? Isso. Agora, olha interessante, ó. Para os judeus, olha interessante, Jesus está falando para um público em geral, inclusive os judeus, né? Mas Moisés é extremamente filosófico hebraico. E o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só que legal. O judeu, ele pensa diferente. O judeu, não o hebreu, né? Ele tem uma percepção diferente das coisas, né? É como se fosse assim, né? Vamos supor que existe um bolo aqui, eu coloco um bolo aqui. E aí, então, eu faço a mesma pergunta para nós do século XXI, ocidentais greco-romanos, né? E faço uma pergunta para um hebreu. Então a pergunta é o seguinte, eu pergunto para nós, o que é isto? Aí nós vamos partir para o entendimento. Isso é um bolo que tem 70% de chocolate amargo, a gente explica, entendimento, mente, razão. Aí a mesma pergunta, quando eu pergunto para o público que Moisés falou, o que é isto? O hebreu vai fazer o seguinte, ele vai olhar o bolo, pegar um pedaço, colocar na boca, mastigar. Realmente, tem os 70%, mas tem um gostinho de cenoura e tal, eu percebi que foi feito assim. E é muito bom. Muito bom, entendeu? Então, o público que Moisés estava falando, era para escravos. Mentes duras, mas eles tinham força e eles sentiam no fazer, né? Agora o público de Jesus era um público mais pensante, né? Que era mais racional, né? Então veja, e aí colocando tudo isso no bojo aqui, é que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, inclusive com o coração, com alma, é tudo. É com o nosso sentimento, com o nosso tato, com a nossa inteligência, é todo o nosso ser voltado para o amá-lo, né? Exatamente. Aqui fala um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, né, fecha a palavra pessoa inteira, né? E foi muito interessante que o pastor Adriano ele veio trazendo pra gente, explicando um pouquinho sobre as culturas, porque a cultura oriental realmente tem esse pensamento. Eu gosto muito, não sei se vocês chegaram a ter aula com o pastor Ivanaldo Barbosa, um dos mais antigos lá no IAP. Conhece. Conhece, né? Antigo, conheço. Foi meu secretário lá no Nordeste, sim. Gente boa, um dos melhores que eu já conheci. E ele dava esse exemplo, ele falava sobre um cavalo, né? Que um cavalo para um judeu, ele tem uma função. Ele tinha uma função naquela época que era arar a terra, né? Eles usavam para isso. Agora, a pessoa que tem uma mente ocidental, né? Já pensa, não, tem um cavalo de corrida, tem um cavalo para arar a terra, tem um cavalo para isso, aquilo. Então começa a colocar partes, né? E a gente tem muita dificuldade com isso, porque muitas das vezes, a gente tendo uma mente ocidental, a gente começa a separar as coisas também, né? Tem caixinha pra tudo, né? Tem caixinha pra tudo. Às vezes... É tipo um RH, né? Falando de RH, de departamentos, quero avançar aqui no Compreenda. E aqui na nossa lição de segunda-feira diz assim, não se esqueça de Deus. E eu quero já perguntar pra Rebeca, né? Rebeca, ao olhar para a lei,
qual deve ser a nossa lembrança? Então eu vou dar 3 opções para você aí. Tá? Vai. Quando eu olho para a lei de Deus, eu tenho que lembrar de bênçãos, de maldição ou de Deus? Eu tenho que lembrar de Deus. Olha, isso é bom. Por quê? Porque ela aponta pra Deus, né? A lei ali, ela tá separada em 2 vertentes, né? A primeira que fala sobre Deus, a segunda ali sobre o amor ao próximo, né? E se você parar pra analisar, as 2 partes, ela faz você ignorar o que você é. Faz você ignorar o seu eu, olhar para Deus, para amá-lo, e depois, por você amar a Deus, você consegue amar o seu semelhante. Então ela aponta tudo... Nos 2 momentos, o amor e, de certa forma, também a renúncia do seu eu. Tipo, você está se ignorando para você conseguir amar. De Deus e daquilo que ele criou, né? João, Sim. lá nas suas cartas, ele fala que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo, ele é mentiroso, né? E é interessante, ao mesmo tempo que eu olho para Deus como um Deus transcendental, né? É interessante, né? Amar a Deus com todo sentimento, emoção, com a minha alma integral, né? Com o meu entendimento, é algo racional. Mas como é que eu pratico isso? Como é? Respeitando meu pai. É respeitando minha mãe. É cuidando de alguém que tá do meu lado, é sendo fiel à minha família. Não é não querendo nada que é de ninguém, sendo feliz com aquilo que Deus me deu. Se quero mais, eu vou trabalhar para ter. Então, esse negócio de dizer que ama a Deus, mas você não pratica isso nas tuas relações cotidianas, o dia a dia, você tá sendo mentiroso. Eu amo a Deus, mas se o cara olhar atravessado pra mim, eu meto a mão na cara dele. Eu amo a Deus, mas aquela pessoa ali, lá e eu aqui. As atitudes falam mais, né? É estranho, né? Eu já vi Sim. um cara falando assim, nossa, eu sou gente boa, mas não pisa no meu carro. Então, É complicado. Mas olhando aqui, gente, a lei realmente, ela traz bênçãos, isso é verdade. O texto, Deus, interessante, Deus ele trabalha de forma meritocrática, por aqui que pareça, não em questão de salvação, mas em questão das coisas boas, né? Então as leis, ela realmente, ela proporciona bênçãos, né? E de alguma forma, nós, muitas vezes por interesses ou segundas intenções, queremos ser fiéis para ter coisas, né? E aí entra a tal da teologia da prosperidade, né? E aí, gente, como funciona? Eu guardo a lei de Deus para ter coisas e se eu não guardo eu tenho maldições? Como eu que é esse queria até livro? retomar aqui com base na lição anterior que diz que os mandamentos e promessas, né? Interessante, né? Uma das palavras que eu coloquei lá na nossa rede semântica da lição anterior, na semana passada, é que mandamentos é equivalente a garantias. Então, quando a gente obedece a Deus, é como se Deus falasse assim, ó, você me obedece e eu vou garantir para você que você vai se dar bem. Que você vai ser abençoado, vai continuar, vai garantir as bênçãos garantir as bênçãos que eu já te dei. Então, ao mesmo tempo que a gente para pensar, pode ter a possibilidade de imaginar os mandamentos de Deus, ou guardar os mandamentos de Deus, que lembram a Deus, que nos direcionam para Deus como um meio para a gente ter coisas dele, é muito importante que a gente vire essa chave de que eu não vou obedecê-lo, não vou amá-lo, não vou lembrar dele para eu ter as coisas dele. Eu vou amá-lo, eu vou obedecê-lo porque ele já me deu. Então não tem sentido eu esquecer de alguém que só me abençoa. Então obedecer para o ser abençoado é o maior erro que pode cometer na vida. Verdade. Porque não é meritório. Lembra de Abraão? Ele foi justificado sem guardar a lei. Ele foi justificado sem nem ser povo de Deus. E Deus já tinha, só porque ele acreditou. Então acreditar nas promessas, acreditar que Deus garante, que Deus cuida da gente, a gente vai ter uma motivação correta para obedecê-lo. E não é para ter bênção. Porque a gente já foi abençoado. Já foi abençoado, né? E quando a gente fala de bênçãos também, as pessoas elas têm a tendência a só pensar em bênçãos financeiras, Materiais. né? Posses, materiais. Só que Total. peraí, quais seriam essas bênçãos, né? O que é mais importante? É isso que a gente precisa pensar também, né? Porque quando Deus ele pede para guardar, não é somente as leis, né? A gente muitas vezes pensa só nos 10 mandamentos. Tem os estatutos também que Deus ele pede. Estatutos voltados para a área da saúde. Então, por exemplo, a pessoa que guarda a lei de saúde, ela vai ter uma vida longa, né? Longevidade. E com bênção, né? Ter uma vida longa, por exemplo, depois da pessoa ela terminar ali sua carreira no trabalho, se jubilar, enfim, ela passa a trabalhar ali. Ela passa a trabalhar, a não trabalhar mais, né? E ela continua usufruindo exatamente do tempo. Ela não precisa estar no hospital. Ela não precisa cuidar da doença. Ela vai desfrutar da sua vida agora nesse momento. Por quê? Ou seja, você guardar as leis, seguir as leis, é você ter qualidade de vida.
É isso Podemos mesmo. dizer É nem Qualidade tanto de vida. tempo, mas qualidade de vida. Qualidade né? de vida. É a galera que eu conheço que cuida da saúde, come bem e tem que cuidar da saúde e morre de câncer também. Sim. Quantas pessoas que não cuidam da mundo saúde injusto, né? fazem desse argumento o melhor argumento para que eles continuem bebendo, continuem fumando, Tem continuem vários estragando a outros, vida. tem várias né? outras bênçãos, por exemplo, Mas- voltado para a família, para os filhos. Sim. Exatamente. Não, e mesmo a questão da saúde, porque o fato de você morrer de uma doença, qualquer pessoa que fuma, bebe, que estraga a saúde pode morrer, não significa que a sua vida de cuidado com a saúde foi uma perca de tempo. Exatamente. Ao contrário, você tem uma qualidade de vida que muitos não teriam ou não têm por não fazer o que você faz. E Deus quer que você tenha vida, qualidade de vida. Isso. Não só tempo de vida. Eu comecei com essa provocação, né? Perguntando essas 3 opções, né? Bênção é quando nós fazemos da lei, né, uma escala para ter as coisas, né? Isso é errado. Então eu guardo a lei, não é para ter as coisas, como o pastor Fabrício. Eu guardo porque eu já fui abençoado, né? E a Rebeca já matou a charada, né? Eu tenho que guardar a lei porque eu devo olhar na lei o Senhor da lei, né? Mas tem um lado do medo. O lado do medo, tipo assim, é a teologia do cagaço, já viu? Se não fizer isso, o papai do céu vai descer fogo, Castiga, né? castiga. Vai castigar. Teologia do cagaço, né? Mas guardar a lei de Deus por medo não é o objetivo de Deus. Não é. Isso não é temor, né? Então, eu vejo assim, que muitas vezes meu pai poderia ter sido muito mais inteligente comigo, né? Ele muitas vezes ele falava assim, ó, se fizer isso, apanha. E aí eu guardava aquilo, não fazia aquilo porque eu tinha medo de apanhar. Mas se ele tivesse trabalhado diferente, falou, filho, você andar desse jeito aqui, cara, vai dar pra fazer isso com você, a gente vai conseguir isso, tal. Seria muito diferente, né? E eu vejo muitos cristãos hoje, né, crentes aí, com medo de Deus. Acho que Deus tá lá em cima, errou, né? Pra tacar um fogo, algo parecido, né? E aí as pessoas, por exemplo, entram no sábado, né? Outro dia, existe uma diferença do pôr do sol entre as cidades, existe? Tem? Sim. E aí eu tô lá, era umas 5 e pouco, eu peguei e fiz um pix por uma irmãzinha, eu tava devendo, comprei um produto dela, né? Aí ela assim, meu Deus, pastor, não, me perdoe, não sei o que, tá aqui, devolveu o pix pra mim, né? Eu falei, por que, irmã? Aconteceu? Aí ela mandou um print do Google que deu 55 minutos o pôr do sol. E ela tá achando que eu tava pecando, que era uma maldição. Eu falei, irmã, mas aqui o sol tá alto. Desculpa, eu mandei pra senhora, mas... Então, Mas ela tava com medo de ser amaldiçoada porque recebeu o pix, né? Mas ela pensou que você tava fazendo uma prova com ela. Deixa eu devolver, né? Vai que ele quer. Então, Na verdade, as pessoas elas confundem a questão do temor do Senhor, né? Quando a gente vai Sim. para a palavra de Deus, a gente descobre que o temor do Senhor tem 2 conotações, né? Que seria amor e obediência, né? Então, o temor do Senhor que Deus ele pede, né? Do seu servo, do seu povo, de mim e de você, é que a gente ame a Deus e que a gente, como resposta desse amor, a gente obedeça aquilo que ele pede. Assim, quando Deus mostra a bênção e a maldição, né? Às vezes o fato de Deus mostrar a maldição, como a gente faz com nossos filhos, né? Eu tenho filhos, também tenho filho e tal, mas quando a gente diz assim, olha, se fizer isso aqui, vai dar isso aqui, vai dar ruim. Então, porque eu te amo, já tô te avisando. Então Deus vai falar assim, olha, vai ter maldição, se você não quiser me obedecer, ok, você é livre, mas vai dar isso aqui. Eu quero te adiantar que a consequência é essa daqui. Então faz isso aqui, ó. Escolhe a vida, escolhe o melhor caminho. Me obedeça não porque é obrigado, mas é porque é o melhor para a sua vida. Porque desobediência, ela vai te levar para o buraco. Então, não esquecer de Deus é escolher o melhor da vida. E eu tenho visto alguns jovens assim, né, que vê, às vezes, nas orientações de Deus, nas instruções de Deus, nas palavras de Deus, nos mandamentos de Deus, uma forma de Deus controlar a sua vida. Na realidade, é a forma mais inteligente que alguém poderia viver na vida. Tanto em relação a Deus quanto com o seu semelhante. Então, Deus, ele antecipa, porque nos ama, as consequências das decisões erradas que a gente pode tomar na vida. Ele chama isso de maldição. Oi. Sim, tem uma parte aqui na lição que fala, que é bem legal, né? Deus não quer nos destruir. Na verdade, nós é que destruímos a nós mesmos, né? Então Deus impede que isso aconteça. E ainda colocamos a culpa nele, né? Vamos avançar, gente. Vamos para a parte de terça-feira no Comente. E ali está tratando, né, sobre o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, né? Existem umas questões teológicas por dentro disso, né? Mas veja, quando eu admito, né, na minha vida que existe apenas um Senhor e eu sirvo a Ele,
existe uma influência, né? Nesse mundo, nós não somos neutros. Ou a gente influencia ou nós somos influenciados, né? Aí eu pensei o seguinte, né? É possível, gente... Ah, é por isso que você é um influencer, né? Agora que eu entendi! Agora sim. Tá perdendo tempo aí se Tem você que não é ver. influencer. Mas muito bem. Mas, ó, pensando nisso, gente, guardar a lei de Deus pode ser usado para evangelismo? Ou seja, eu evangelismo ao ser fiel? O que você acha, Rebeca? É possível evangelizar? Ah, com certeza. Tem alguma historinha aí pra contar pra nós aí? A história, sim, deixa eu ver. Acho que de uma forma geral, a forma que você guarda Deus, igual eu falei pro pastor Fabrício anteriormente, né? Você falar é fácil. Quando você vive aquilo, você tá evangelizando, né? E de forma indireta, às vezes você tá alcançando pessoas, tipo, vamos dizer, a guarda do meu sábado. Eu não preciso abrir a Bíblia e mostrar pra pessoa, ó, aqui, ó, o quarto mandamento. Não, o fato de eu simplesmente parar as minhas atividades no tempo, até na faculdade, às vezes serviço, você falar, não trabalho ao sábado, mas por quê? Você já tá mostrando o quarto mandamento ali pras pessoas. Amar, respeitar os pais, não roubar, não matar. Simples fatos de você não fazer isso, você já tá, tipo, mostrando pra pessoa, né? Evangelizando. Tipo, é possível, eu consigo. E a pessoa que vê, nossa, ele consegue, acho que eu consigo também. Eu passei por uma experiência recentemente, né? Achei até engraçado. Me convidaram pra fazer uma participação no programa aí, né? E falaram, você fala sobre a exposição da graça no livro do Apocalipse? Eu falei, faço, né? Só que eu cheguei lá, era um debate. Eu falei, puxa, onde eu caí? Onde eu coloquei meu barco, né? E aí, conversa vai, conversa vem. E aí, a pessoa que veio, né, o outro convidado, começou a atacar a gente como se os adventistas fossem legalistas, né? E começou a levantar espantalhos nos argumentos dele. Eu falei, puxa, eu não tenho tempo para explicar todos os argumentos que ele está falando, né? Sim. E aí eu usei uma estratégia, que foi o seguinte... foi através da minha educação, da minha forma gentil de responder, de direcionar a conversa, eu ganhei as pessoas que estavam ouvindo. E é interessante os comentários no vídeo, ele atacando, é um cristão, mas a forma como ele agiu fez com que as pessoas desconsiderassem ele. E eu, a forma que eu tentei ser educado e gentil e respondendo, né, fez com que as pessoas simpatizassem comigo, né? Então eu vejo assim, como a Rebeca tá falando, né? Quando você guarda o sábado, honra o teu pai e tua mãe, demonstrando amor e carinho, é uma baita forma de evangelizar, né? Os seus amigos. É incrível, você não precisa falar como a Rebeca falou, você não fala, vamos lá, estudar o sábado, tô aqui, né? E aí, olha só que legal. Quando você vai para Mateus 28, Fabrício, lembra que ele diz assim, ó, portanto vão, né, façam discípulos de todas as nações, né, ensinando-os a guardar todas as coisas. Interessante, Jesus fala assim, ó, não é para ensinar todas as coisas, é para ensinar a guardar. Então, quando eu vou pregar sobre o sábado, eu não dou um estudo bíblico sobre o sábado. Eu pego o camarada e vivo com ele o sábado para ele entender como guarda. As pessoas, elas até assim aceitam, né, a forma como nós vivemos. Uma coisa que elas não aceitam é a incoerência. Então é muito importante a gente viver uma vida de coerência com aquilo que Deus pede. E outra coisa importante, porque Deuteronômio capítulo 6, ele desafia, e acho interessante essa relação, né? Ele desafia os pais a transmitirem esse legado para os filhos, né? Às vezes a gente tem essa tendência natural, de querer transmitir isso para quem está longe da gente. A gente quer testemunhar para os outros. Você até perguntou, é possível evangelizar? É possível. E é muito mais conveniente você testemunhar, ou tentar evangelizar, ou tentar testemunhar para alguém que não te conhece, para alguém que não é do teu vínculo familiar, para alguém que não sabe como você é de verdade. E é interessante, né? Porque antes de Deus pedir aos pais que transmitam a lei para os seus filhos, ele pede para que eles amem a Deus acima de tudo. Muito bom. Depois a gente amar a Deus acima de tudo, eu tenho orado muito, não é para Deus mudar meu filho, não. E eu tenho visto coisas que ele tem que melhorar e tudo. Eu tenho pedido a Deus para que ele me transforme. Porque se ele me transformar, vai ter uma chance muito grande de meu filho ver Deus em mim. Então a gente tem essa dificuldade. A gente quer às vezes aparentar para os outros aquilo que a gente não é. Geralmente para quem não nos conhece. E é interessante porque Deus fala assim, olha, primeira coisa, ame você primeiro, a mim antes de tudo. Acima de tudo. Tuas forças, tua alma, teu entendimento, com teu raciocínio, com tuas emoções, que os outros vejam em você que você vibra em estar comigo, em estar do meu lado, que eles vejam alegria em você nisso, que eles sabem que você tem a razão da sua fé
ali segura, tem um culto racional, que você não é uma coisa aqui e outra coisa aqui. E eles vão ver isso em você. Agora, depois que você tomar essa decisão, agora transmita pro seu filho. De manhã, de tarde, de noite, indo pra escola, voltando da escola, dormindo, levantando. A repetição. E automaticamente as pessoas perto de você e até aqueles que não te conhecem, através da tua família, vão ver que você colocou a Deus como o único Deus na tua vida. Na página 36 aqui da nossa lição, né? Isso. Diz o seguinte, ó. Um pouquinho antes do último parágrafo, diz assim, ó. Nosso testemunho é uma poderosa maneira de levar as pessoas a um relacionamento salvífico com Deus. Então fica claro que não se trata de legalismo ou de uma doutrina árida, mas de gratidão, alegria por todas as bênçãos e libertações recebidas do Senhor, né? Isso é fantástico, né? Bom, gente, vamos avançar, nosso tempo também está correndo. Nós vamos agora para o nosso momento hipertexto. Eu vou ler um texto aqui, tem vários, né? Mas escolhi um aqui que fala muito bem sobre o tema. Está lá em Jeremias, um texto conhecido para quem estudou a lição das alianças, né? Jeremias capítulo 31, eu vou ler o verso 33. Olha lá, 33 diz o seguinte, ó. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Fantástico isso aqui. Como nós vimos na semana passada, o Caio falou uma coisa muito interessante, né? Deus, ele coloca a lei no nosso coração. Não é nós que pegamos nosso coração e colocamos na lei de Deus. Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui uma palavrinha, né? A palavrinha exclusividade, né? Exclusividade. E isso soa dentro do mundo adventista, né? Nós temos as pessoas têm um certo preconceito com a gente, que acham que a gente é exclusivista, né? Mas, enfim, a exclusividade, ele tem alguns benefícios, algo parecido, né? Mas esse, quem sabe, é um outro assunto. Mas o que vocês colocaram? Eu vou começar aqui pelo Fabrício. Fabrício, qual palavrinha você colocou aí dentro do nosso tema de exclusividade? Me veio aqui à mente a palavra pessoal. Pessoal. E é interessante porque no livro de Ezequiel, Deus diz que a guarda dos mandamentos dele passaria a ser um sinal, uma evidência de um relacionamento real entre ele e a gente. Muito bem. Então os mandamentos dele, a guarda desses mandamentos por amor a ele, como um ato de gratidão, como reconhecimento da garantia das bênçãos dele na minha vida, não porque eu quero nada dele, ele já me deu tudo que eu preciso. Então esse tipo de relacionamento se torna algo que não é transferível. Não é uma coisa que eu exijo dos outros, que eu quero dos outros, que eu fico sempre cobrando para os outros. É algo que eu desenvolvo de forma pessoal com Deus. É um sinal entre eu e Deus. Até nós estávamos comentando aqui sobre a lição de terça-feira. É o interesse de Deus de que as pessoas vejam, tanto os que vivem comigo, meu filho, minha esposa, os parentes, os vizinhos, quem não me conhece, de que eu tenho um relacionamento pessoal com Deus e que Ele é o Deus da minha vida. Que você é exclusivo para Ele. Isso. Exclusivo para Ele. E Ele é exclusivo para mim. Você assim, não, Ele é de todos. Ele é de todos, mas tem alguma coisa, porque parece que Ele me ama muito, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas parece que o amor dele é maior por mim. Porque é uma coisa pessoal. É um relacionamento pessoal. Ao mesmo tempo que Ele ama todo mundo, Ele ama somente a mim. Ele fala, lembra-te do meu dia. Tá bom? Porque eu sou o teu criador. Eu não sou o criador de vocês, sou o seu criador. Bem pessoal. E é muito pessoal isso. É um Deus exclusivo, que tem uma relação exclusiva e pessoal com a gente. Tiagão, e você? O que você colocou aí? Então, a palavra que eu coloquei é centro, cristocêntrico, né? Que seria Jesus no centro, Deus no centro da minha vida. Né? Porque quando eu coloco Deus no centro da minha vida, tudo converge para Ele. Né? A minha vida, as minhas finanças, a minha saúde, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, então tudo vai convergir para aquilo que é o ideal que Deus ele pede. Então, coloquei, basicamente aquilo que o pastor falou, né? Só que ele seria uma resposta de Deus, né? Eu sou teu. Aí agora a resposta do homem, né? Eu sou teu. Show de bola. E você, Rebeca, o que você colocou aí? Que palavrinha? Agora sente a pressão aí. Olha, eu tô vendo tem umas 10 ali, ó. Eu já fiquei com 10 palavras, as palavras, 10 palavras, 10 mandamentos. Aí, ó. Faz sentido. Eu coloquei a palavra privilégio, que bate muito com o que o pastor Fabrício colocou.
É um privilégio. Vamos pensar atualmente, tem vários grupos aí, as pessoas que tentam vender, às vezes, um curso ou fazer algumas lives e fala: entra no grupo exclusivo do Telegram, entra no grupo do WhatsApp. Então, é uma coisa, assim, que é seletiva e é pra mim. Então, sentir-se exclusivo de Deus, eu sinto isso, é um privilégio. Legal. Eu acho que eu viajei aqui na ideia, porque eu coloquei assim, exclusividade, né? Aí eu coloquei também responsabilidade, imparcial, mas fora do comum, mas a palavrinha que não é uma só, eu coloquei assim, diferente, mas não esquisito. Nós somos chamados para ser povo exclusivo de Deus. Diferente. Porém, não esquisito. Deus chama a gente para ser sal da terra, não pimenta do reino, né? E eu vejo muito crente esquisito, né? Ele acha porque ele está naquela religião, naquela denominação, ele tem que ser diferente, ele acaba sendo esquisito e afasta as pessoas dessa exclusividade, né? Realmente ele cria uma exclusividade ruim, né? E não é o que Deus espera de nós, né? Essa exclusividade ruim, né? Mais algum comentário? Senão a gente vai seguir aqui, que o nosso tempo está avançando. Eu achei nessa questão da exclusividade, né? Deus, ele soa um pouco assim, meio que arrogante, né, da parte de Deus, e às vezes o povo em relação a Deus, né? Ele fala: olha, eu não sou um Deus distante ou um Deus estranho, eu não sou um Deus como os deuses aí que do pessoal, dos vizinhos de vocês, que não se misturam com eles. Eu não sou um Deus estranho, eu estive e estou entre vocês. Eu quero ser o Deus de vocês, e eu quero que vocês saibam que vocês têm um Deus aqui, vocês podem contar comigo. E é interessante, né? Porque Deus, ele ama essa questão da exclusividade, né? Ele é tão exclusivo que ele não quer ser dividido com ninguém. E não parece um Deus que parece egocêntrico, né? Mas não é. É porque ele é único. Ele é o único Deus verdadeiro. Então não injusto dar glórias a outros. Não faz sentido você dividir a glória de um ser que é único com outras coisas ou com outros seres, né? Então, esse tipo de exclusividade, um relacionamento exclusivo com Deus, que ele quer construir com a gente. Às vezes a gente tem essa tendência meio que natural de, às vezes a gente não quer soar como se a gente fosse especial, né? Aquela arrogantes, coisa, né? Tem aquele receio, né? Mas Deus fala assim: olha, vocês são o meu povo. E vocês têm o privilégio de poder contar com Deus que está e habita entre vocês. Podem contar comigo. Vocês podem contar com Deus que é exclusivo. Olha, quando você para pra pensar assim, rapaz, Bom, eu quero falar com a minha esposa, né? Às vezes ela não atende, ou meu filho, geralmente não atende também. Mas imagina, eu tenho um Deus, não é uma coisa que eu manipulo. Não, porque eu tá na minha mão aqui e eu digo assim, é agora, não, mas ele fala assim, na hora que você quiser falar comigo, eu vou estar pronto. Você pode precisar de mim, na hora que você precisar, eu vou estar sempre ali. Eu vou estar sempre à distância de uma oração. Nunca vou rejeitar você. Se você decidir andar comigo, pode ter certeza que eu serei um Deus para tudo que você precisar. Para a chuva, para o sol, os dias difíceis, os dias fáceis, eu vou estar com você. Vou ser o seu Deus por onde quer que você andar. É muita exclusividade. É um Deus particular. É particular. E veja, isso é tão bonito e tão bom que chega a ser tão responsável. Porque o fato dele ser exclusivo para nós, é interessante, ele é exclusivo no sentido que ele dá toda a atenção para nós. Né? Isso, dá toda a atenção para nós. E agora a gente não pode fazer dessa exclusividade excluir os outros dessa bênção, né? Então, eu lembrei da grande frase do tio do Peter Park. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Profundo. Grandes exclusividades. Grandes poderes. Para você que está assistindo e ouvindo aí, né? Entenda que Deus, ele é único para você, mas não pode se tornar só seu, né? Deve ser compartilhado. Bom, gente, vamos avançar aqui. Nós chegamos agora na parte de quinta-feira que fala sobre Deus é amor, né? E o amor, a gente falou aqui que o amor, ele é a locomotiva da ação, né? E a gente tem que entender isso, que não podemos fazer das nossas ações um meio para ganhar crédito com Deus, né? Mas eu queria saber de você, Tiagão, como que a gente consegue ensinar alguém a ser fiel sem ser legalista? Muito boa pergunta. Como ser fiel sem ser legalista? Eu acredito que é a melhor maneira é discipulando, né? Se é uma pessoa próxima de você, você vai discipulá-lo. E como que a gente discipula uma pessoa? É trazendo para a vida, né? Eu trazendo para minha vida, mostrando como é que eu faço, ensinando, sem ser, né, de maneira arrogante.
Muito Agora, uma pessoa, por exemplo, não conheço, uma pessoa de fora, mas ela quer aprender comigo a ser fiel. Eu acredito que é não sendo incoerente, né? Eu preciso ser fiel a Deus, onde eu estiver. Seja jogando bola, né? Seja no shopping, seja na igreja, seja na praia, seja andando de bicicleta, andando na rua. Eu preciso mostrar aquilo que eu sou, aquilo que Deus pede. E assim a gente consegue demonstrar essa fidelidade aí, influenciar as pessoas. E você, Rebeca, como que você faria no seu discipulado aí? Sem que a pessoa se torne um legalista aí. Sem que ela se torne um legalista. Acho que primeiro a gente tem que baixar as bandeiras das imposições. Você não tem que chegar a impor para as pessoas as coisas. Você tem que fazer isso, porque senão é isso. Não. Vamos baixar essas bandeiras, né? Então, a chave é o relacionamento com a pessoa. Você amar a pessoa e entender que é um processo. Olha, cara, você tá iniciando com isso, aquilo, outro, mas vamos lá, tô junto com você. A gente continua. Eu tô mostrando amor, eu tô compreendendo a pessoa e tô fazendo ela compreender o Deus que eu também tô seguindo, que eu sigo, né? Porque é um Deus compreensível, né? Que me mostra dessa maneira, né? Eu vou ser sério pra vocês, né? Eu me converti no ministério. Na verdade, a gente tem que se converter todos os dias, né? E a questão da graça, a graça e mandamento, obras, é um conflito que todo adventista e todo cristão tem, né? Mas quando eu aprendi, aceitei a fé, não me ensinaram, né, como que funciona. Eu aprendi o seguinte, né? Você aceita Jesus, tá bom, aceitou Jesus? Agora tá aqui a lei, vai lá, bora ser fiel, né? Faz o checklist. Isso, e aí eu vou lá, então tá, guardar o sábado, não pode comer Manualzinho. isso, não pode fazer, o cheque, tá. Mas, gente, 1, 2 semanas, um esforço, você tá suando, fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Aí quando você cai, é uma frustração, aí você foge de Deus, você tá andando na rua e você vê o irmãozinho, fala, meu Deus, ele sabe que eu errei, já corre, né? Mas olha interessante, né? Quando você se batiza, a pessoa pensa assim, batizou, aceitou Jesus, então agora eu preciso fazer isso, já começou errado. Porque na salvação, você não faz, você reage. Isso que é louco. Porque o Espírito tocou no teu coração. Porque quando você está lá e você reconhece um erro, por exemplo, errei, caí. Agora eu tenho que fazer isso. Não é fazer. Você tem que reagir à voz do Espírito, né? Então, a salvação é uma vida de reagir à graça de Cristo na nossa vida, né? De maneira natural. Isso. Então, assim, não é o meu esforço que vai garantir o meu sucesso cristão, né? Lembrando de novo da frase do pastor Volter, né? Eu tenho que estar com Cristo reagindo à sua voz para ela, então, fazer com que eu tenha a motivação correta para guardar os mandamentos, né, Fabrício? A gratidão tem que impulsionar a nossa resposta a Deus, né? Interessante que os versos dizem assim, olha, naquela ocasião vocês estavam lá presos no Egito e eu tirei vocês de lá, vocês eram escravos, versículo 5, né? Vocês estavam presos, eu libertei vocês estavam todos aprisionados ali, vivendo uma vida de medo, de opressão, e eu tirei vocês de lá. Vocês eram escravos, não tinham direito a nada, nem a liberdade, nem a obedecer, não obedecer. Só tinha a opção, obedecer pelo chicote, mas eu tirei vocês de lá. E Deus pede uma resposta porque Ele fez tudo que nós precisávamos. Ele libertou a gente, deu esperança pra gente. Verdade. Deu um propósito de vida pra gente. Deu uma lei para que a gente soubesse como se relacionar com Ele e vivenciar essa lei com nossos semelhantes, né? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Ele não espera que tenhamos uma reação a Ele com outro tipo de recurso. Não pode ser medo, não pode ser opressão, não pode ser para querer alguma coisa em troca, nada disso. Tem que ser amor. Então é um resultado, um relacionamento que resulta, um relacionamento que é resultado de uma relação de amor entre nós e Deus. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Alguém fala assim, como evangelizar uma pessoa, né? Sem tornar ela uma legalista. É você amando a Deus e parar de fazer com que as pessoas façam coisas para serem salvas. O texto bíblico do inicial fala sobre isso. Amem a Deus, amem a Deus, amem a Deus. E também fale para os outros como amarem a Deus. Alguém falou assim, ninguém me ensinou, né? Eu me recordo que quando eu comecei a guardar o sábado e tal, eu não sabia bem, de tarde eu fui jogar bola, né? Era um campeonato, aí meu cunhado chegou e falou assim, rapaz, você vai jogar bola? Fez um gol e falou, é pro Senhor. Aí ele disse assim, você vai guardar o sábado? Ele falou, cara, o sábado não é pra isso não, o sábado é pra adorar a Deus, servir as pessoas e tal, etc. E aí eu entendi o que era.
Aí eu posso jogar bola qualquer outro dia. Uhum. E fui jogar bola e deixei lá a chuteira, deixei o meião, até perdi o jogo. Deixei a caneleira, você jogando tudo pra dentro, fui descalço pra casa, uma alegria tão grande. Fui descalço pra casa, porque eu tinha decidido guardar aquele dia pra Deus. E era amor, não era medo, não tinha nada disso. Sim. Até agora vai ter o jogo do JA, não tinha nada. Caramba, esse dia é o dia do Senhor. E eu jogando bola e não fazia mais sentido jogar bola naquele dia. E porque quando você entende que a resposta que Deus quer de você é uma resposta de amor, cara, você faz as coisas com alegria, não faz querendo nada nem em troca de Deus. Desculpa. Não, só pegando o gancho mesmo que o pastor falou, e deu muito bem o exemplo dele, né? A resposta no aqui e no agora. Porque muitas vezes as pessoas, elas vivem os milagres que Deus fez, né? No passado, olhando naquilo que fez na Bíblia. E é bom isso daqui, né? Ou na vida dos pais, mas só que acontece na minha e na sua vida também. E isso a gente não pode esquecer. Porque quando a gente esquece, aí a gente passa a ser, quem sabe, até legalista, né? A gente não vive aquilo por amor. Mas quando a gente lembra daquilo que Deus fez, né, na minha, na sua vida, e a gente passa a fazer todas as coisas. Eu lembro muito bem, eu era skatista, né? Eu era skatista. Quando eu comecei a ir pra igreja, assim, eu ia com sapato rasgado, a calça assim larga. Só que era o meu jeito, eram as roupas que eu tinha pra ir pra igreja. E quando eu comecei a frequentar a igreja e me batizei, eu só tinha aquelas roupas, não tinha como eu ir diferente, né? Eu usava muitas gírias, né? Muitas palavras. E usava até muitos palavrões também. Só que aquilo me incomodava. E eu pensava bem assim, poxa, eu não posso ser assim, eu tô na igreja agora, né? As pessoas, elas falam diferente, eu preciso ser diferente. E o tempo foi passando e eu tava tentando lutar por mim mesmo, não conseguia. Eu pensava bem assim, não, hoje eu não vou falar nenhum palavrão. E sempre tinha algum momento ou outro que me estressava, eu falava. Eu era jovem, tinha os meus 15, 16 anos. Agora tá idoso já. Agora sou idoso, é verdade. Sim. E eu lembro que aquilo foi... Eu tomei uma decisão, falei bem assim, Deus, eu não vou conseguir. Eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Eu aprendi a ser assim. Então vou fazer o seguinte, eu vou só orar e ler a Bíblia. Eu decidi orar e ler a Bíblia. Só isso. Só isso. Só isso. E é só isso, né? O interessante é que foi passando o tempo, assim, aí os meus próprios amigos, eles vinham comigo e falavam assim, cara, você tá diferente. Ué, mas por quê? Você falava assim, agora você tá falando diferente agora. Você tá se vestindo diferente. Então é natural quando a gente ama a Deus. Puxa vida. Consequência. Gente, nós vamos partir aqui para parte do consenso, né? E eu gostaria de ouvir de vocês, para a gente finalizar aqui. Veja, vale a pena ser fiel. Isso é verdade, né? Mas eu queria saber de vocês. Vocês conhecem algum momento, uma história que você foi fiel e foi compensador? Ou de alguma pessoa que você conhece, teve uma experiência? Imagine que alguém aqui está nos ouvindo, está nessa batalha. Sou fiel, preciso, como? E aí, vai dar certo, né? Que esperança você daria através de um testemunho, de uma história aí? Quem quer começar? Olha, Pensando. Também tô pensando. eu tava no shopping um tempo atrás, de férias e tal. Aí eu me encontrei com um colega que a gente cresceu junto, no mesmo ambiente e tal. Descobrindo, na época eu não conhecia Jesus, aí íamos pra alguns lugares. Depois você passa o contato dele, eu quero conversar com ele. Beber, mais piadinha né? aqui. Ter primeiros contatos, assim, de sair, querer beber alguma coisa. E me recordo que foi uma das pessoas que me recordo que ele saiu uma vez, a gente saiu acho que foi ele que comprou uma carteira de cigarro e dividiram pra nós. Cada um pegou um pouco de cigarro e foi pra casa, né? E foi aquele negócio tenso, fumar. Imagina, eu conto pro meu filho hoje, imagina um cara encher o pulmão de fumaça e prender. É uma coisa muito estranha, né? Que a gente olha, não é inteligente uma coisa dessa, né? E aí fomos aquela experiência de testar e tal. E eu me recordo de pouco tempo depois, e eu creio que Deus me tirou daquele mundo que eu vivia na hora certa. Eu tinha 16 anos. E aí eu tomei minha decisão e cada um tomou o rumo. Então ele casou, teve filhos, eu também casei, teve filhos, eu fui fazer teologia, fui tal, voltei. E eu me recordo que eu voltei uma vez, estava lá no shopping, aí a gente se encontrou, ele, e aí, beleza. E eu nunca me afastei dos meus amigos, assim, e tal. E ele chegou um dia, olhou pra mim e disse assim, rapaz, sabe que eu te admiro tanto? Você admiro, cara? Tu tomou uma decisão muito importante, viu? Te admiro, viu, Fabrício? Puxa vida. Assim, do nada. E eu fiquei assim, rapaz, parece que ninguém tá vendo, parece que ninguém, né? E às vezes às vezes a gente quer, até por aquele silêncio, né? Queremos ter uma história extraordinária pra contar. Seguir Jesus, cara, só vai ser bênção na nossa vida. E alguém vai ver. É impossível alguém decidir seguir Jesus, amar Jesus, ter um relacionamento íntimo com Ele, de amor com Ele, e as pessoas que te conhecem ou que não te conhecem, mas principalmente que te conhecem. E eu tenho vivenciado isso na minha família, amigos próximos, que olha, rapaz,
que eu vou de férias assim, esses amigos do meu tempo, vai lá em casa me visitar. É bem assim. Aí eu fico assim, mas que coisa. Assim, porque eles olham, às vezes, esses amigos olham pra gente, rapaz, eu queria... Eu não tô ouvindo, né, o que ele tá falando, mas assim, eu sei que ele tomou uma decisão boa, porque a vida dele demonstra isso. E eu tenho sentido isso, só pelo fato de ter seguido Jesus Cristo. Show de bola. Tiagão, e você, tem alguma... Eu pensei numa mais recente que aconteceu. Como eu trabalho com comportagem, a gente lida com muitas empresas, né? E uma empresa que nós visitamos foi um supermercado. E nesse supermercado, até o dono era um japonês, né? Eu nunca abri nada assim, nenhuma empresa que o dono fosse japonês. Não sei por quê. Mas eu lembro que esse deu uma abertura, a gente apresentou ali pra ele, né? Sobre a comportagem, enfim. Nós iríamos fazer uma palestra na empresa dele. E ele falou bem assim, pode ser, mas vai ser no sábado. Aí eu falei bem assim, então no sábado tem que contornar a situação, expliquei pra ele que a gente costuma falar que o comportor é um missionário disfarçado, né? Aí a gente, não, mas porque no sábado não dá, eu tenho um compromisso já, tem algumas coisas pra atender, algumas demandas. Aí ele ficou assim pensando, beleza, não, mas vem aqui outro dia. A gente foi no outro dia, aí ele chamou a gente lá pra sala dele, né? Aí ele falou bem assim, ele trouxe assim um café. Aí ele falou bem assim, Você aceita? Eu trouxe pra vocês. Eu falei assim, então amigo, eu sinto um pouco d'água, pode dar um pouco d'água e tal, todo carinho, né? Aí ele virou pra mim e ele falou bem assim, vocês são adventistas, né? Eu falei, sim, sou adventista. Aí ele, peraí, aí ele foi lá na cozinha, aí ele chamou a secretária dele, falou bem assim, olha só, o que eles são? Ela ainda não tinha ouvido nada, ela falou bem assim, eles são adventistas. Que ela ouviu a gente recusando, né? Aí ele falou bem assim, mas como é que tu sabe? É porque eles não tomam café e tal. Aí, isso daí me marcou. Por quê? Porque ele meio que fez... Ele não é adventista, mas ele foi criado por essa mulher. Né? Ele foi criado por essa mulher, ela desde quando ele era pequeno ensinou ele... Olha só. A como guardar, como seguir, né? As coisas que eram prejudiciais à saúde. E naquilo ele foi meio que fazer um teste com a gente, identificando isso daí. E graças ao pai a gente conseguiu passar aí no teste, né? E o legal é que a gente conseguiu fechar a palestra, ele ficou muito nosso amigo. Olha aí. Então, é um testemunho. Se você tivesse caído... Ele ia falar bem assim, não, você é malandro, né? É isso mesmo. Você, Rebeca, teria algum conselho, alguma coisa, uma história? Tem um relato, na verdade. É curtinho, eu vou contar pra vocês. Na época de faculdade, acho que todo mundo... Talvez vocês não, porque o contexto foi diferente, né? Mas estudei aqui em São Paulo, então a gente sabe que existem algumas provações que acontecem ali no contexto, os amigos, né, as influências. E um dia, né, um amigo perguntou, mas por que você não vai, tipo, pra cervejada? Por que você vai pra tal coisa? Eu falei assim, então, eu sigo uma religião, né, tenho alguns princípios, né? Mas por que você faz isso? Nem que faz sentido você seguir isso, que, sabe, tipo, esses questionamentos que nos pegam de surpresa, né? Aí ele falou, quem vai estar vendo? Além de Deus. Eu falei, Deus tá vendo. Ele, mas você faz alguma coisa na igreja? Eu, sim, eu faço. E eu sou envolvida com o clube de desbravadores, com os jovens, né? Aí eu falei, tipo, pra ele... No momento eu dei a resposta, foi muito automática. Eu falei bem assim pra ele, sabe? Eu, às vezes, me privo de algumas coisas porque eu sei que eu tenho que ser exemplo. Pelo menos pras crianças que estão, tipo, me olhando, sabe? Sim. Aí ele olhou, eles são crianças. Eu falei, eu sei, mas um dia eu vou poder falar com autoridade de alguma forma, tipo, olha, dá certo, diga não. Poxa. E eu voltei pra casa naquele dia pensando, mas será que isso realmente acontece? E eu lembro que na mesma semana, foi no Clube de Desbravadores, visitei um clube na reunião, e eu pude contar o relato. E algumas crianças falaram, sabe, Rebeca, a gente admira um pouco você, porque a gente vê que você não posta certos tipos de coisa, o jeito que você fala. E são pessoas, tipo, próximas, né? Tipo, alguns desbravadores próximos. E pra mim aquilo, sabe, me deu muita felicidade. Eu falei assim, tá valendo a pena. Sim. Não por mim, mas por essas crianças que eu sei que um dia, se for a vontade de Deus, eu posso vê-las no céu. Por um exemplo. Alguém sempre tá vendo. Poxa vida. E eu quero terminar aqui também comigo. Eu trabalhava numa empresa muito grande em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil todo, ela tem filiais, né? E eu, com 1 ano, tive a oportunidade de fazer uma prova para ser gerente dessa empresa, né? E isso acontecia somente com 4 anos de casa, mas eu me destacava lá, né? Fiz a prova, passei, e tinha um chefe do meu setor que ele já tinha 4 anos que ele não passava, já estava 8 na empresa e 4 tentou a prova, nos 4 foi reprovado. E eu, no primeiro ano, eu passei. Então eu era meio que perseguido por ele.
Aí, esse momento foi um momento de que eu comecei a namorar minha esposa, eu estava fora da igreja, Deus foi falando no meu coração, e eu falei, não, vou voltar para os caminhos do Senhor, né? Foi uma época, assim, de mudança drástica, né? E eu lembro que eu fui no gerente, né? Falei pro gerente, falou, ó, sábado, cara, tentei negociar o sábado, né? Ele falou, não vou dar o sábado, olha só que situação. Não vou dar o sábado, não. Eu falei, então é o seguinte, a partir de sábado agora, já conversei, não tem como, então você pode então me dar falta e me descontar. Adriano, se 2 sábados você não vir, é mandado sem direito a nada. E eu tava noivo já, né? Precisava muito do salário e do acerto da conta, né? Quando eu saí do gerente, da sala do gerente, esse chefe me pegou pelo colarinho, literalmente, pelo colarinho, falou, vem cá, moleque. E me levou para uma salinha. Falou, você é irresponsável, você é um moleque, você vai casar, cara. Sendo que você tá tonto, bobo da cabeça por causa de uma igreja, por causa de sábado, você vai abandonar essa empresa? Olha quanto tempo eu tô aqui, cara, tô tentando fazer isso e você teve a oportunidade. Aí eu falei o nome dele, falei, amigão, você não tá entendendo. Não, você é bobo. Enfim, resumindo. Passou o sábado, o outro sábado eu não vim, aí primeira prova. O gerente falou assim, Adriano, tô vendo que você não vai ceder, né? Então, tudo bem, fique em paz. Eu vou então mandar você embora, então você vai receber todos os seus direitos, algo que não acontecia na empresa, você tinha que pedir a conta. E eu falei assim, e gostei da sua atitude, porque eu tenho dois primos que são adventistas e vocês são fiéis mesmo. Falei, uau! Saí da empresa, cabeça erguida, mas brigado com o rapaz que achou que eu era um besta. Fui para a faculdade, fui teologia, 4º ano, colportagem. Tava com um carro seminovo, era 2012, eu tinha um carro 2011. Tô na minha cidade, com meu carro seminovo, e olho aquele rapaz de chinelo e bermuda andando na rua. Falei, Adriano, eu parei o carro, comecei a conversar, tava desempregado, sem nada. E ele, quando olhou, bateu no carro, e aí? Aí conversa vai, não quis constranger ele, mas ele falou, você tomou a melhor decisão, você escolheu servir a Deus, eu não. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Tiagão, termina com oração, cara. Pede a bênção de Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que tivemos aqui. Obrigado porque aprendemos, ó Deus, através da Tua palavra, o quão importante é ser fiel. Amém. Aprendemos através da Tua palavra o quão importante, ó Deus, é Te amar. Amém. E eu peço que o Senhor, ó Deus, escreva as Tuas palavras em nosso coração. Amém, Senhor. E que em resposta de amor, nós possamos segui-la. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, gente. Rebeca, obrigado pela tua companhia, tua presença aí. Foi encantadora. Eu agradeço. Foi um privilégio estar com vocês. Legal. Tiagão, valeu, viu? Desculpa as brincadeiras aí. Tamo juntão. Tá que bom? Isso. Valeu, cara. Fabrício. Tá valeu. perdoado. Obrigado. Prazer, Adriano. Deus abençoe aí, que seja uma temporada muito... Tá só começando. Sim, Eu sei que tá Deus vai nos esquentando, abençoar. tá esquentando aqui. Vai nos abençoar muito. Foi muito top estar com vocês também. Show de bola. Para você que tá aqui até agora assistindo, então curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e nos persiga nas redes sociais aí. Tem aqui os links, você pode aí nos seguir, tá bom? Um forte abraço, nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu!